Eu só entendo que a minha capacidade de crítica a tudo que eu ouço e vejo e a minha capacidade de contestar tudo que descubro de errado é o que fazem de mim um ser humano. É a minha capacidade de desobedecer quando é preciso que faz de mim um homem. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lívia do Cabeceira e estamos aqui no mês da literatura infantil, mas o livro que eu vou falar hoje eu já vou adiantar que é para um público um pouquinho mais velho, infantil mais velho. Por exemplo, o próprio Pedro Bandeira fala que é para crianças a partir de 10 anos, né? Então ali para pré-adolescentes. E é um livro que marcou muito a minha pré-adolescência, justamente, e pode ser que tenha marcado a sua, ou então pode ser que venha a marcar a dos seus filhos. O livro que eu tô falando é A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Gente, antes de mais nada, né, eu quero comentar, essa edição aqui que eu tenho é muito antiga. Ela é de 1992, se eu não me engano. E isso, 1992. Eu tenho ela já há muito tempo, mas já tem edições novas, mais bonitinhas, coloridas, então eu vou colocar aí na tela para vocês verem. E esse livro aqui é um livro que dá início a uma série, né, dos caras, que nasceu lá na Droga da Obediência em 1984, quando foi lançado esse livro. E a última obra dessa história, eu nem sei se tá finalizado ou não, tá? Mas eu sei que a última história que o Pedro Bandeira lançou foi em 2014, que se eu não me engano é Droga da Amizade, alguma coisa assim. O Pedro Bandeira, eu acho que vocês já ouviram falar, se não, é um autor brasileiro nascido em 1942, o que significa que hoje, né, no dia que estou gravando, ele tem 80 anos de idade. Inclusive, gente, eu já conheci o Pedro Bandeira na Feira do Livro, e alguns anos atrás, quando eu tava na faculdade. Comentário aleatório, só pra, né? Mas ele disse, né, que queria escrever pros jovens, e por isso ele pensou que os protagonistas dessa história deveriam ser justamente jovens. Antes de a gente começar a falar da história, só fazer um comentário. Esse é um livro muito possível de ser pedido nas escolas, muito recorrentemente pedido nas escolas, no ensino fundamental. E por isso que eu acho que se você é um pai, ou se você vai ser um pai, uma mãe soon, né? Logo, em breve, é bom você saber sobre o que seus filhos estão lendo, certo? Não só nesse livro, eu digo, mas sempre, isso é um comentário meio geral, assim, é sempre bom você estar atento aos ensinamentos dos livros que as escolas estão pedindo, ou então, se não estão pedindo, é bom você ter recomendações para os seus filhos, né? E para isso você precisa saber do que se trata a história, então, por favor, assista o vídeo. Ou então, se você tá aqui só pela nostalgia, igual eu, fica aí também. E é isso, vamos falar sobre A Droga da Obediência. A Droga da Obediência vai contar a história dos caras. Quem são os caras? Os caras com K, inclusive. Os caras são um grupo de amigos que estudam em um colégio em São Paulo chamado Elite, Colégio Elite. E eles têm esse grupo meio que de investigações, eles têm os códigos secretos, eles se falam em código Morse, código não sei das quantas, vários códigos diferentes, eles têm a comunicação interna deles ali bem específica, e eles se reúnem para resolver mistérios, né, do colégio, ou então, nesse caso, vai ser um mistério que envolve ali toda a cidade de São Paulo. Porque o que está acontecendo? Várias crianças estão sendo sequestradas ou então estão desaparecendo dos colégios, mais especificamente 3 crianças por cada colégio de São Paulo. E a primeira pessoa do Colégio Elite desapareceu e eles decidem que tá na hora deles fazerem alguma coisa sobre isso. Mas a princípio, quem são os caras, né? Quem são as pessoas que compõem esse grupo dos caras? O Miguel, que é o líder, ele é o presidente do Grêmio, o capitão do time. Então ele tem essa figura de liderança ali, ele já é o líder dos caras. Nós vamos ter o Calu, que é o cara do teatro, então precisa de disfarces, ele que vai arrumar, precisa imitar alguém, ele que vai arrumar, precisa passar um trote, ele que vai fazer. Então ele tá ali sempre pensando nessas soluções criativas para tirar eles das situações. E nós temos o Crânio. O Crânio é o cara inteligente que vai pensar nas estratégias, no que eles têm que pensar primeiro, no que eles têm que fazer, em qual ordem, por onde, por qual caminho ir. Ele é o cara inteligente
que vai dar ali o panorama geral de todas as situações para que eles possam chegar a uma conclusão juntos como grupo. E nós temos, por fim, a Magri, que é a menina. Qual é a personalidade dela? Ser menina. Eu entendo, né, que é uma característica ali, principalmente dessa época, né? Hoje em dia nós já temos características mais determinadas, né, nas personagens femininas, nas histórias, pelo menos na maioria. Mas ali em 1934 dá pra passar um pano, entendeu? Ele falou assim, eu preciso colocar uma menina, né, representatividade feminina, e colocou a Magri. A Magri é tudo, entendeu? E a Magri é nada. É a Magri. Mas ela tá ali, ela é um papel importante nos caras, ela tem tanta importância quanto qualquer outro dos meninos. Ela também é inteligente, ela também se envolve em todas as aventuras, tudo. Ela só não tem um traço de personalidade muito específico, a não ser menina. E ser o interesse, talvez não amoroso, mas um interessezinho ali de todos os meninos, né? Porque como ela é a única menina do grupo, todos eles têm um crushzinho nela. Inclusive tem um comentário que eu queria fazer. Por a Magri ser a única menina, tem alguns comentários, né? Eu não vou saber dizer ao longo da saga, né? Mas nesse livro específico, tem um comentário que me incomodou. E eu não sei se ele foi retirado nas outras edições, né? Porque essa edição aqui é bem antiga já. Mas me incomodou o fato de os meninos estarem prestando muita atenção no corpo dela, entendeu? Eu acho estranho. Mas assim, é um comentário super rápido. Não sei se tem nas outras edições. Pode ser que sim, pode ser que não faço ideia. Mas é isso. Em um determinado dia, eles estão ali no esconderijo secreto dos caras e de repente aparece uma criança, um menino mais novo do que todos eles, o Chumbinho, dizendo que já sabe de tudo sobre os caras, já sabe todos os esquemas, já sabe todos os sinais, as linguagens, os códigos, ele já sabe como que os caras fazem pra se comunicar, pra ter uma reunião, ele já sabe de tudo. Ele chega falando, eu já sei quem são vocês, eu já sei o que vocês fazem, eu já sei como vocês fazem, eu já tô observando vocês, há muito tempo, e eu quero fazer parte dos caras. E aí eles estão ali meio que encurralados, eles falam, gente, se a gente falar pra esse menino que ele não pode fazer parte do grupo, ele vai sair falando pra todo mundo desse grupo, então a gente vai ter que pelo menos fingir que a gente vai acolher ele, né, vamos colocar ele aqui e fazer ele parte do grupo, a gente dá umas missãozinhas sem importância pra ele, enquanto a gente tá resolvendo os mistérios de verdade, e assim ele não vai nos delatar, né. Então eles aceitam o Chumbinho ali no grupo, inclusive fazem uma cerimônia de aceitação ali, né, com sangue e tudo, porque eles... É tudo uma brincadeira, né? Só pro menino se sentir aceito, mas eles fazem ele cortar a mão dele pra colocar o sangue, não sei das quantas, enfim, vibes estranhas. E então, eles passam pro Chumbinho uma missão. Chumbinho, vai lá e fala com o menino novo do colégio, vê se ele sabe alguma coisa do desaparecimento dessa pessoa. Eu nem lembro qual que é o nome da pessoa que desapareceu, tá? Do primeiro. Mas enfim, tem um cara lá do colégio deles que desapareceu. E eles falam pro Chumbinho, vai lá, conversa com o menino novo do colégio, vê se ele sabe de alguma coisa. E assim, por dentro eles estavam assim, né? Gente, vamos só fingir que ele tá fazendo alguma coisa importante e a gente vai aqui pensar nas coisas realmente necessárias pra resolver esse caso, né? Pra descobrir o que tá acontecendo, por que as crianças do colégio estão sendo sequestradas, como que elas estão desaparecendo, pra onde elas estão sendo levadas, né? O que tá por trás disso tudo. E na verdade, o que tá por trás disso tudo é uma organização chamada Pen Control, organizada por um cientista maluco chamado Dr. QI, que quer simplesmente controlar a humanidade. Então ele resolve que ele vai fazer testes, né, de laboratório em humanos. E por que não começar com crianças de colégio, né? Como que ele vai fazer isso? Através de uma droga chamada droga da obediência. Essa droga, né, eles dão um jeito ali de serem implantadas ali no colégio através de uma pessoa, né? Então, um aluno vai estudar no colégio e começa a oferecer essa droga para algumas pessoas específicas. E a pessoa que ingerisse essa droga, a partir daquele momento, virava basicamente um robozinho, entendeu? Ela só falava se você pedisse para ela falar, ela só pensa se você pedir para ela pensar, ela só dorme se você pedir pra ela dormir, ela só come se você pedir pra ela comer. Então ela não tem mais opinião própria, ela não tem mais pensamento crítico, ela não tem mais vontade própria, então assim, ela não sente fome. Então se você não mandar ela comer, ela vai morrer de inanição, de desidratação, seja lá o que for. Se você não mandar ela dormir, ela vai morrer de privação de sono. Então ela não tem mais vontade, não tem mais nada, ela virou um robô disponível ali para obedecer aos comandos do Dr. QI e, enfim, de todas as pessoas que trabalham naquele laboratório ali, né? E um belo dia, os caras descobrem
que quem sumiu foi o Chumbinho, a segunda pessoa sequestrada ali do colégio foi o Chumbinho, que é justamente o menino que tinha acabado de fazer parte do grupo, né? E eles falam assim, gente, a gente colocou ele nessa enrascada, certeza. Se ele não tivesse fazendo parte dos caras, ele não ia estar envolvido nessa investigação. Talvez ele não tivesse chegado perto de seja lá qual for o sequestrador, seja lá qual for o método, né? Porque até então eles não sabem como que as crianças estão sendo levadas. Mas eles meio que se culpam ali e falam assim, agora a gente tem que achar o Chumbinho. E a partir desse momento a gente vai ter dois pontos de vista. A gente vai ter o ponto de vista do Chumbinho dentro do laboratório, né? Da Pain Control, descobrindo todas as crianças ali tomando a droga e tudo mais. E a gente vai ter o ponto de vista dos caras fazendo toda aquela investigação, falando com o detetive, falando com os pais dos alunos que desapareceram, falando com todo mundo que tem que falar, fugindo da polícia, falando em códigos, fazendo altos planos, altas estratégias para descobrir o que tá acontecendo e como que eles podem resgatar o Chumbinho e os outros alunos. E enfim, né, gente? Basicamente é isso. Não vou falar qual que vai ser o final do livro, o que acontece. Mas essa é a história, a premissa básica. E a princípio, né, já parece ali uma crítica ao uso de drogas, principalmente com os adolescentes, né? Mas eu acho que vai além disso. Aliás, eu não só acho, como tenho certeza, porque se você pesquisar aqui no YouTube Droga da Obediência Pedro Bandeira, você vai ver, tipo, vários vídeos dele mesmo falando sobre o que representava a droga da obediência, mas não é difícil de você entender isso por conta própria, principalmente se você for um pouquinho mais velho, né? Essa droga, ela é uma metáfora, vou falar metamorfose, ela é uma metáfora para ditadura, para censura, para supressão da liberdade, usando as próprias palavras do Pedro Bandeira. Então ele tá ali fazendo uma crítica, né? Falando que as pessoas precisam ter liberdade de expressão, as pessoas precisam ter opinião e as pessoas precisam ter liberdade de escolher fazer X ou Y, né? De pensar, de realmente analisar as situações em que elas são impostas e decidir se vale a pena obedecer aquilo ou não, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa crítica toda maior à ditadura, ele também tá falando pros jovens ali, especificamente, falando assim, olha, ser adulto, né? Vocês vão agora passar pela adolescência, vocês vão começar a ser adultos, vocês vão ter que desenvolver o pensamento crítico. Vocês vão ter que desenvolver a opinião de vocês vão ter que desenvolver a análise, vocês vão ter que entender se vocês querem fazer A ou B, entendeu? Se vocês vão ter que começar a discernir se mesmo que venha uma ordem ali, só que essa ordem faz mal pra você, você tem a liberdade de desobedecer. E é basicamente sobre isso a história. Por que eu acho importante que os pais saibam, por exemplo, o que as crianças estão lendo? Porque essa história, a princípio, muito inocente, e eu nem acho que a crítica dela seja errada. Eu também acredito na liberdade de expressão. Eu acredito que as pessoas têm que ter pensamento crítico, né? E não obedecer cegamente a qualquer ordem imposta. Mas eu também acho que, dependendo de como a criança lê e de qual contexto ela está inserida, principalmente nos dias de hoje, essa mensagem pode ser um pouco distorcida e pode acabar tirando um pouco da autoridade dos pais, talvez. Então, eu acho que é sempre bom a criança ler, mas ter um acompanhamento dos pais no sentido de ideologias mesmo, né? De como pensar, quais são os pensamentos, quais são as ideologias que você tá passando pros seus filhos, né? Então eu acho isso muito importante. Inclusive eu acho importante você assistir todos os vídeos que a gente publicou aqui sobre o mês das crianças, se você for pai, pra entender mais um pouco sobre o que se trata cada uma dessas histórias que a gente falou, né? Eu não acho que só porque a gente fez um vídeo sobre isso, a gente está automaticamente recomendando para qualquer pessoa ler. Não, eu não acho isso. Eu acho que você tem que assistir e tomar as suas próprias conclusões e, com base no jeito que você cria os seus filhos, indicar os livros. Ou então ficar de olho em quais livros eles estão lendo. Mas, no geral, eu vou dizer que essa história me marcou mais, né, quando eu era pré-adolescente, mais no sentido da aventura e de descobrir os mistérios e quem era o Dr. QI e as reviravoltas e os caras se metendo em confusão. Inclusive eu li outros livros, né, da série dos caras, eu não li todos, mas li outros depois e realmente marcou a minha adolescência. Depois eu passei pro meu irmão ler, né, alguns anos atrás, também marcou a adolescência dele e de tantas outras pessoas que estudaram comigo, né, que eu conheço até hoje, se lembram com carinho dos caras. E é por isso que eu resolvi fazer
esse vídeo sobre esse tema. E basicamente é isso, gente. Os caras, mas principalmente a droga da obediência, é sim digno da minha cabeceira. E eu quero saber se é digno da sua e dos seus filhos também. Aí é com você. Quem sou eu pra dizer como é que se cria os filhos? Um beijo e até a próxima. Tchau!